Na semana passada, os metroviários de São Paulo entraram em greve, mais precisamente no dia 23. E para variar, dá só uma olhada no caos que ficou a cidade. Boa noite. A população da maior cidade do Brasil está tendo uma quinta-feira dos infernos. Depois da manhã de caos com a greve do metrô, a volta para casa em São Paulo está muito complicada. Felipe Garrafa mostra pra gente ao vivo. E aí, o que você vê aí de cima, Garrafa? Oi, Neg, boa noite a você e a todo. A cidade de São Paulo chegou a bater recorde de trânsito pela manhã e agora à noite chegamos a quase 800 quilômetros de congestionamento. Tudo isso em razão da greve do metrô. São pelo menos 4 linhas com problemas, cerca de 3 milhões de pessoas impactadas diretamente e a gente vê essas cenas em toda a cidade de São Paulo, como por exemplo aí na rodovia Castelo Branco. Agora há pouco a gente conversou com a presidente do Sindicato dos Metroviários e disse que está aguardando agora uma resposta do metrô para dar fim à greve. Está previsto também para terminar até às 9 horas da noite uma assembleia dos metroviários para saberem se eles continuam ou não. Enquanto isso, o povão fica nessa situação e hoje pela manhã é uma situação de caos e de muita dificuldade para o paulistano que precisou do transporte público. Se você está em São Paulo, sua empresa estava preparada para atuar em uma situação como essa? A situação foi contornada nesses 2 dias de impacto? E você que não está em São Paulo, está preparado para uma greve em transporte público? Afinal de contas, isso não acontece só aqui. Vale lembrar que todos os anos os metroviários ou ferroviários entram em greve e paralisam a operação por questões relacionadas a melhores condições de trabalho e reajuste salarial. E muitas empresas, por despreparo para situações de contingência e falta de processo claro de comunicação interna, acabam fazendo com que seus colaboradores passem por situações como essa. A gente tá revoltado porque a gente não pode trabalhar, a gente trabalha para ganhar o pão de cada dia, nós trabalhamos de dia e de noite, tem que comer a comida. Não sei o que fazer porque não tem Paese, não tem condução que leve a gente até o mais próximo possível. Estou aguardando aqui para ver o que vai acontecer. Na Estação da Luz, no centro, os passageiros até conseguiam chegar usando o trem, que desembarcava bem mais cheio que o normal. Mas na hora de fazer a baldeação para a linha azul do metrô, encontravam as portas fechadas. O jeito foi chamar um carro de aplicativo, que por causa da alta demanda, estava demorando e bem mais caro. 45, 50. Esse valor, esses 40, 50 reais que está dando, vai sair do seu bolso ou a empresa que está pagando? Não sabemos. Situações como essa acontecem porque existem pessoas comprometidas com seus horários de trabalho ou simplesmente que estão preocupadas em ser punidas por atrasos, por faltas, seja de forma verbal ou de forma financeira. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre ameaça relacionada à greve em transporte público. Seja bem-vindo ao canal Empresa Sem Crise. Neste canal, você aprende sobre resiliência corporativa, contingência e implementação de um programa de continuidade de negócios. Meu nome é Eric Teixeira e o tema de hoje é ameaça à greve em transporte público. Se você tem interesse no assunto e quer construir uma empresa resiliente, já clica no botão para se inscrever e receber conteúdo que vai te ajudar nessa jornada, todas as semanas. E não se esqueça de dar um like para ajudar o canal. Movimentos grevistas fazem parte da realidade da população brasileira há muito tempo. E para contextualizar, vou trazer 7 grandes greves realizadas pelos metroviários, segundo o site da Veja. A primeira delas foi a Greve Geral de 83, a qual foi iniciada por petroleiros em meio a períodos de ditadura, no interior de São Paulo, mas se estendeu a bancários, metalúrgicos e diversas outras categorias, como os metroviários. A greve de 88, que talvez tenha sido a maior greve de todos os tempos. Naquela ocasião, o governador demitiu mais de 300 funcionários, os trens foram operados emergencialmente pelo Corpo de Bombeiros. Depois de várias interrupções de 15 minutos como forma de protesto no decorrer dos anos, a greve de 95 foi a primeira greve de paralisação total desde a greve de 88, a qual durou 2 dias e foi ocasionada por questões políticas,
pois o governo do estado não poderia dar aumento salarial esperado pela categoria. Em 2006, foi a primeira vez que o metrô processou criminalmente os sindicatos dos metroviários por prejudicar a população. A paralisação durou apenas um dia. Já em 2007, foram 2 dias de paralisação e 61 funcionários foram demitidos, o maior número de demissões desde a greve de 88. Os empregados queriam uma participação maior nos lucros da empresa. No ano de 2012, houve paralisação tanto do metrô quanto da CPTM por melhores salários e benefícios. Além disso, havia pedidos por adicional de risco para agentes e readmissão de funcionários demitidos em 2007. Houve um acordo intermediário, porém os funcionários não foram readmitidos. Por fim, em 2014, os metroviários exigiam 12,2% de aumento e o metrô ofereceu 8,7%, porcentagem acatada pelo TRT. A contraproposta finalmente foi aceita após 5 dias de paralisação e caos generalizado pela cidade. 42 funcionários foram demitidos e os metroviários queriam protestar liberando viagem gratuita para a população, assim como ocorreu nessa última greve. Mas será que as empresas estão preparadas para lidar com este tipo de situação e os possíveis impactos que podem afetar a operação? Agora, com a contextualização de alguns casos de greve no metrô, vamos pensar no que uma greve em transporte público pode afetar a empresa que você trabalha. Segura! Antes de contextualizar, é importante te dizer que um bom profissional de resiliência não pode pensar dentro de uma caixa. Você sempre precisa pensar fora dela. Mas, Eric, o que é pensar fora da caixa? Imagina que você está dentro da sua empresa, trabalhando, e começa um incêndio dentro do prédio. Qual é a ação que você e os brigadistas devem tomar? Evacuar o prédio. Agora, se o incêndio acontece em um prédio vizinho, a sua ação e do brigadista vai ser esperar o prédio vizinho queimar totalmente e continuar trabalhando? Minimamente, você precisa acompanhar a extensão do incidente e avaliar se esse incêndio pode chegar ao mesmo edifício que você está. A mesma associação eu vou fazer com a caixa. Imagina que você é uma formiguinha e o seu trabalho é dentro de uma caixa de sapato. E temos diversas outras caixas de sapato posicionadas ao lado dela, como em um depósito de uma loja de calçados. Calma que eu vou conectar essa historinha com a greve. Se a caixinha ao lado da sua caixinha pega fogo, o incêndio pode chegar na sua caixa e queimar você e seus colegas formiguinhas também. Agora, por que eu fiz essa associação esdrúxula? Porque antes de sair tomando ações desesperadamente, você precisa entender se o alvo da greve envolve a sua companhia, o segmento em que a sua organização atua ou áreas correlacionadas com os negócios da empresa. Um exemplo seria a greve de bancários. Ela impacta o seu dia a dia porque talvez você precise fazer um saque. Mas para um banco, a greve de bancários afeta a empresa diretamente. Assim como uma greve de operários afeta uma indústria automotiva, ou uma greve de caminhoneiros afeta diretamente uma empresa de logística ou de transportes. Por isso, mesmo que o alvo não tenha relação direta com o negócio em que você atua, é importante avaliar se há reflexos ao seu negócio. Com esse entendimento, outro ponto a se avaliar é se outras empresas de transporte coletivo, sejam eles públicos ou privados, irão aderir à greve programada. Sim, existe a possibilidade de a empresa de fretamento que atende a sua empresa ser alvo desta paralisação. Neste segundo caso, se a sua empresa não é de transporte coletivo, será necessário avaliar algumas alternativas. A primeira delas é o velho e bom home office, ou trabalho remoto, se preferir. Para esta alternativa, a empresa precisa avaliar se os colaboradores fazem uso de notebooks, possuem acesso remoto e outras medidas que viabilizam o trabalho remoto. Diversas organizações já aderiram à política de flexibilização de horário no ambiente de trabalho. Isso, inclusive, antes da pandemia. Nesse tipo de situação, o facilitador seria uma ação interna de comunicação. Também é de extrema importância que os controles de segurança da informação estejam preparados para uma demanda como essa. Ah, vá!
Agora vai dizer que antes da pandemia tinha empresa que trabalhava de casa. Não necessariamente de casa, mas várias empresas flexibilizavam o trabalho remoto. Quer uma prova? Em 2019, eu escrevi um artigo falando sobre greve em transporte público e citei essa flexibilização como alternativa. O link está aqui na descrição, mas termina de assistir o vídeo primeiro. A segunda alternativa a se avaliar é o transporte dos colaboradores, visto que existem modelos de negócio que dependem do profissional no local de trabalho. Por exemplo, fábricas, hipermercados, restaurantes. Para este segundo caso, existem diversas alternativas que variam desde a contratação de uma empresa de fretamento até o reembolso de corridas em táxi ou aplicativo de mobilidade. É importante considerar que o tipo de transporte utilizado pelo colaborador não será afetado pela greve. Pronto, agora vai fazer sugestão que custa o olho da cara. Só falta sugerir que abone horas de trabalho. Muito bem, é isso mesmo. Primeiro que, se você acha que vai custar caro reembolsar corridas de aplicativo, faz um orçamento com uma empresa de fretamento, analise os custos e a viabilidade junto ao financeiro. Em muitos casos, você até tem tempo. Usando o exemplo dessa última greve, no dia 14 de março, o sindicato publicou um comunicado que iriam parar no dia 15, mas acabaram prorrogando até o dia 23, ou seja, quase 10 dias. E sobre o abono de horas, quantas vezes acontecem incidentes ou eventos que impactam o seu negócio no ano? Quanto custa 1 ou 2 horas de um colaborador no ano? A empresa não pode abrir mão de algumas horas para facilitar a vida das pessoas que trabalham lá? Ah, mas o povo abusa. Quem abusa uma vez, abusa sempre. Daí, o Departamento de Recursos Humanos sabe o que fazer. Por fim, para comércios e pequenos negócios, os quais o faturamento depende de circulação diária de pessoas, que é o caso de restaurantes, por exemplo, é necessário avaliar o histórico de baixa para mensurar custos versus despesas versus faturamento durante o período da greve. Além disso, criar estratégias para controlar a produção com base no baixo fluxo de clientes é outra forma importante de mitigar possíveis desperdícios. Lembre-se que, se você produz muito e vende pouco, terá prejuízo com produtos que vão estragar. Agora, qualquer economia que você conseguir poupar em momentos como esse, te ajudarão a ficar no positivo ao final do incidente. Na minha opinião, o maior erro das empresas é deixar o assunto de lado e passar pelo incidente como se nada tivesse acontecido. Greve em transporte público? De novo? Ah, já estamos acostumados. Ah, se fulano atrasar, ele que fica até mais tarde para compensar. Se alguém faltar, não vou abonar o dia. Que se virem. Com todos os pontos mapeados e endereçados, não se pode deixar de monitorar o desenrolar da situação e tomar ações adicionais ao longo deste período. Por fim, avaliar se as ações foram suficientes e identificar pontos de melhoria. Possivelmente, deixará a empresa mais centrada e segura dos mínimos impactos que a greve trará no dia a dia de suas operações. Recapitulando, no vídeo de hoje falamos sobre as 7 grandes greves que aconteceram na história do metrô de São Paulo, fizemos uma análise do contexto de greve, ações para deslocamento, possibilidade de trabalho remoto, controle e gestão de custo e monitoramento. Espero que tenha gostado deste conteúdo e que ele tenha agregado valor para você e seu projeto rumo à resiliência corporativa. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Também me diga nos comentários o que achou ou sugestões para novos vídeos. Meu muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.